Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar alguns minutinhos e, muito próximo aí das 10 horas, iniciaremos o nosso webinar. E, enquanto isso, vamos aguardar o pessoal acessar a nossa sala. Ok, pessoal. Bom, pontualmente, começando a nossa sessão de hoje, novamente desejo boas-vindas a todos os participantes. Meu nome é Thiago Michetti, faço parte do time de comunicação na comunidade de práticas AWP América do Sul, e hoje contaremos com o tema AWP Fundamentals, com a participação de dois especialistas no assunto, Davi Hélio e Gustavo Roberti, ambos representando a Verum Partners. E será um prazer, dentro desse encontro, contar com as boas práticas e aprofundarmos mais sobre o tema. Esse webinar ele tem duração estimada de 50 minutos. Recomendo que todas as perguntas sejam feitas através da seção de Questions and Answers, o Q&A, que fica logo abaixo no menu de vocês, e abriremos aí 15 minutos ao final da sessão para que as respostas sejam todas esclarecidas. Ao longo deste webinar também abordaremos algumas pesquisas através do Mentimeter com recomendações. Então, caso vocês tenham leitores de QR Code, peço a gentileza de deixarem preparados para a leitura, e se não tiverem, recomendaremos também o link de acesso dessas pesquisas para que todos tenham a oportunidade de participar. Aproveitando, antes de passar a palavra para o Davi, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Estamos aqui representados por centenas de empresas de alta escala e principalmente relevância no mercado. Eu gostaria, inclusive, de citar algumas dessas empresas representadas pela comunidade, dentre elas a ABM, Álvares & Marsal, a Vale, Ernst Young, Deloitte, Codelco, todas grandes influências no setor e principalmente nas atuações. E tenho certeza que isso mostra ainda mais a força da comunidade, e é muito importante contar com todos vocês, principalmente para fazer essa comunidade se expandir ainda mais. Contamos também com KPMG, Hexagon, entre outras. A partir de agora, pessoal, passo a palavra para o Davi, iniciaremos a nossa apresentação, e em caso de dúvidas, por favor, não hesite em questionar através do chat, que daremos suporte a todos vocês. Tenham um excelente evento. Bom dia, pessoal. Agradecer a presença de todos. Bom dia a todos que estão conosco neste dia. Agradecerlos por la presencia hoy en la mañana. A ideia de hoje, o tema, como o Thiago disse, a gente vai falar sobre os fundamentos do AWP. Acho que o primeiro webinar introdutório, para nivelar um pouco de conhecimento sobre a metodologia. E, como sempre, vamos fazer aqui na comunidade, conectando ela com práticas tão relevantes e complementares a ela, como é o Lean Construction, como é o Agile, como é o BIM. Então, vamos ter a oportunidade de passar pelos conceitos básicos aqui do AWP, falar um pouco sobre barreiras e benefícios que o AWP permite para a comunidade de projetos de capital e infraestrutura. Então, acho que vai ser uma oportunidade de compartilhar um conhecimento interessante para que, a partir daqui, a gente abra
temas variados relacionados à metodologia e às suas correlatas. Ok? Vamos lá, Thiago. Primeiramente, assim como a gente fez na webinar passada, a gente queria saber aí como é que está a presença dos participantes, de onde que a gente está sendo prestigiado hoje. Quem puder contribuir, tem o acesso no QR Code. Quem não conseguir via QR Code, tem o site do mente.com. Tem que digitar esse código que está aí, 19, 18, 17, 4. Quem puder, por favor, contribuir para que a gente, né, vá acompanhando de onde as pessoas estão nos falando com a gente. Vai começar a aparecer. Brasil novamente bem na frente. Canadá, Chile. República Dominicana apareceu, legal. Peru apareceu. Bem-vindos. Chile, Peru, República Dominicana. Bom, eu acho que a gente já teve aí a amostragem hoje dos países que estão representando o webinar, né? Depois a gente divulga também na nossa comunidade. Dando sequência, então, ao nosso webinar de hoje, pode passar, Thiago, por favor? Dando dados aí da nossa comunidade, depois do webinar que ocorreu na semana 4, né, o término da semana 4, chegamos aí à marca de, eu olhei hoje de manhã, chegando próximo aos 800 membros na comunidade América do Sul, chegando aí, ultrapassando a barreira da metade aí da quantidade de membros da comunidade norte-americana. Então, acho que a gente está num caminho de crescimento que mostra o interesse crescente sobre o tema e a aderência dele com as necessidades, né, que a comunidade de projetos tem, fundamentalmente para abordagem de projetos na indústria e na infraestrutura. Pode passar, Thiago, por favor. No final, a gente vai fazer até uma dinâmica para que todos, antes de deixarem o webinar, contribuam com os convites. A ideia é que cada um de nós sejamos disseminadores dessa comunidade. Então, quem já puder entrando, acessando a comunidade, clicando no envio de conexões, de convites, é só chegar lá, vai investir em uns 2 minutinhos do seu dia e convidar quem está na sua rede, quem você entender que é relevante participar da nossa comunidade. Ok? Vamos lá, Thiago. Bom, falando aqui dos desafios do modelo tradicional, para daí começarmos a falar sobre o porquê do AWP. O AWP, ele tem, sobre uma ótica de processo, a gente pode dizer que ele é um processo construction driven, ou seja, toda a orientação da gestão do projeto, desde a fase de engenharia, ela parte do pressuposto que existe uma estratégia de construção, que a gente vai falar bastante sobre ela, e a partir dessa estratégia de construção, temos os direcionadores para engenharia e suprimentos. Então, ele é uma forma de comunicação, uma forma de orientação, de gestão e execução dos projetos da fase de engenharia e suprimentos com foco numa sequência de construção. Essa sequência de construção ela precisa ser construída, colaborativa, desde as fases iniciais, preferencialmente do projeto. Sobre uma outra ótica, e aí está a segunda ilustração, e aí também responde um pouco a pergunta do porquê o AWP
é uma parte essencial para construirmos as soluções de Building Information Modeling, né, o que a gente chama de BIM 4D, depende diretamente da implantação do AWP, é que o código de comunicação ele é muito simples. Né? No começo ele assusta, sopa de letrinhas, EWPs, PWPs, CWPs, mas na prática ele acaba sendo para quem gosta da linguagem de dados, ele passa a ser um ID exclusivo que facilita demais a comunicação e a orientação das prioridades. Então, essa desconexão que existe entre as equipes que executam o projeto, ela, de certa forma, é minimizada, não dá para garantir sempre que ela é eliminada, mas, vamos dizer, ela é fortemente minimizada quando você tem uma linguagem única, que é o propósito do AWP. Então, a gente também pode dizer que, sobre a ótica dos dados, o AWP também é uma metodologia data-driven. Então, as duas nomenclaturas cabem bem para definir o que são uma abordagem macro em termos de processo de gestão e gestão da informação, o que o AWP contribui. Pode passar, Thiago. Bom, falando sobre as 4 dimensões, a gente vai sempre procurar manter esse slide aqui. O entendimento, né, dentro da comunidade é que as 4 dimensões se complementam totalmente. Então, o Advanced Work Packaging como a best practice para alavancar os resultados em todo o ciclo de vida. Num ambiente tático, que a gente abordou no webinar passado, de gestão integrada, que o BIM contribui e viabiliza, né, a gestão do projeto com a AWP. É possível afirmar que não existe o BIM 4D sem o AWP, assim como não existe, ou seria muito difícil, né, logicamente, dependendo do porte do projeto, conduzir projetos com AWP sem o uso de tecnologia BIM, sem o uso de uma plataforma digital que facilite a conexão das 3 fases principais aí da execução de um projeto. No âmbito operacional, quando a gente fala em excelência operacional, essa nomenclatura que muitas empresas adotaram, né, para o uso do Lean Construction, ou inclusive para inserção de métodos ágeis, no âmbito operacional, as práticas de Lean, o Last Planner System, o Agile, no caso o Scrum, eles são práticas e princípios complementares ao AWP com foco na excelência operacional. A parte de digital, como em todo setor da nossa sociedade, né, cumpre hoje um papel fundamental também. Então, suporte à gestão da informação e analytics é um ponto-chave que se complementa, né, essas 4 dimensões para que, a partir delas, possamos afirmar que, uma vez genuinamente, uma vez transformado o modelo de gestão com o uso dessas práticas, é possível atingir resultados melhores em termos de produtividade, prazo, custos, segurança, qualidade e previsibilidade. Hoje, vamos poder apontar alguns diferenciais do AWP que levam a esses benefícios, para que a gente também tire ou saia um pouco do conceito muito teórico e traga exemplos onde a gente entende, na verdade, onde a gente enxerga, né, e vê os benefícios acontecendo na prática. Okay? Pode, Thiago. Bom, esse é o framework básico do AWP. É uma metodologia que, antes de ser dita como AWP, né, já existia o Work Phase Planning como uma boa prática de planejamento puxado da construção, prontidão, ou seja, os conceitos do Work Phase Planning similares, digamos até irmãos gêmeos do Last Planner System do Lean Construction, com a vantagem que ele tem de orientar a programação de obra à execução dos famosos IWPs, que são os pacotes de instalação, que vem, quando ampliou-se o estudo para ver qual que eram os gaps do ciclo de vida do projeto inteiro, surgiu o Advanced Work Packaging, que desde a parte de setup do projeto, e aí quem usa a denominação de FEL 2, FEL 3, existem
todo o planejamento e toda a estratégia de execução do projeto começando a ser pensada na segunda metade de um FEL 2, depois de ter uma conceituação do projeto, a gente começa a trazer os benefícios dessa metodologia desde as fases preliminares, avançamos para as definições dos pacotes de construção e, a partir deles, orientamos os pacotes de engenharia e suprimentos para a gestão integrada do empreendimento. Embaixo, uma seta irrelevante, né, que passa por todo o ciclo de vida, que é o gerenciamento integrado de informações e conhecimento. Então, esse é o framework básico. Como descrição macro, é possível afirmar, né, a WP é uma abordagem metodológica disciplinada para melhorar a produtividade e previsibilidade dos projetos. Então, e ela atua em todo o ciclo de vida dele. Não é, apesar de ser construction driven, você não resolve, você não alavanca os resultados com a WP pensando somente na construção. Muito pelo contrário, inclusive, né? Na verdade, os maiores benefícios do AWP é quando você traz esse conceito para a engenharia. Até porque, lembrando que a conexão do BIM, para você ter um BIM preparado para a gestão do projeto, ele só é viável se você, de fato, estruturar a engenharia do projeto desta forma. Ok? Podemos avançar. Não vou passar por todos esses benefícios, mas é importante ressaltar aqui que essa foi uma apresentação realizada no final do ano passado, na WP Conference, Annual Conference de 2019, por essas empresas que estão aí relacionadas. Temos depois condições de divulgar na nossa comunidade, viu, Thiago? Os cases da Shell e da Dow Chemical, acho que são super válidos para quem quer ter mais referências de boas práticas e de quem já está mais adiantado nesse tema. Mas vou ressaltar alguns pontos que estão aqui marcados. Em termos de segurança, os projetos que implementaram a AWP, eles obtiveram índices de segurança significativamente melhores do que os projetos que não implementam, que são implementados no modelo tradicional. Guardem isso porque a gente vai buscar responder quando a gente estiver falando, inclusive, do Workphase Planning, ou seja, do planejamento puxado, orientando e inserindo os times e as análises de segurança de forma preventiva e não reativa. E quando a gente faz segurança de forma reativa em obra, nós não só estamos expondo mais as pessoas a risco, como também estamos, ao mitigar o risco de acidente, estamos perdendo produtividade porque temos atividades interrompidas por estarem mal planejadas ou estarem mal analisadas sobre o aspecto de segurança. Em termos de qualidade e retrabalho, a gente também tem conexão com isso, porque a clareza de requisitos de qualidade é um fator-chave para que a gente atinja esse aspecto de excelência. Além disso, a redução de RFIs, ao momento que você tem uma comunicação clara e direta sobre o que é o CWP, ou seja, o que você vai executar, e você orienta a tua engenharia a atender exatamente dessa forma, a possibilidade de acerto de comunicação entre engenharia e construção aumenta significativamente. Então, a questão de RFIs é um ponto-chave também de benefícios. No caso de retrabalhos, ainda tem um seguinte fator, que vocês também vão ver no Path of Construction. Ao momento que a gente define a cadência de entrada de disciplinas dentro de uma área de construção para a execução das atividades, buscamos eliminar a presença de duas disciplinas, por exemplo, tubulação e elétrica na mesma área, interrompendo a tubulação, a equipe de tubulação estragando uma infraestrutura elétrica e tendo retrabalhos em virtude disso. No caso de custos e prazos, né, os depoimentos, né, os cases, os levantamentos dessas empresas que trouxeram a público seus resultados apontam para resultados de otimização de custos e otimizações de prazo significativas. Então, acho que são pontos chaves que a gente precisa também levar em consideração. Pode passar, Thiago. No caso de produtividade, né, uma coisa-chave nos levantamentos, e aí não é somente do CII, né, a McKinsey fez estudos relevantes nesse sentido, outras grandes instituições globais fizeram estudos nesse sentido,
a média de produtividade, de mão na ferramenta, né, da equipe operacional, da equipe de execução da construção propriamente dita, subindo de 37% na média para alcançar, em alguns casos, em depoimentos que não estão aqui nomeados em qual empresa, mas subindo de 70% a 63% no caso de estrutura metálica e tubulação, é algo bastante relevante. A produtividade, apesar da gente ter um espaço até maior do que 50%, chegando a 50% a 60% de improdutividade em relação à média da indústria, o AWP contribui, obviamente, com todo o outro repertório de Lean, de BIM, etc., com ao menos 25% de melhoria de produtividade quando comparado a projetos tradicionais. Então, a gente está falando efetivamente de benefícios de produtividade que, obviamente, vão se refletir em prazo, custo, segurança, etc. Pode passar, Thiago, por favor. Esse material ficará disponível, então, em detalhes, vocês vão poder ver a lista, né, de benefícios que foram levantados. Sob a ótica de empresas que atuam como prestadores de serviço, né, no EPC, a redução de não conformidades, redução acima de 50% de registros de não conformidades, a questão do punch list, quando você vai levando, né, e o conceito da obra tem muito isso, levando a obra mais pronta, você consegue atingir índices de punch list bem menores, melhorias, né, de custos relacionados à construção. Então, você tem um custo menor na construção, fortemente menor na construção, né, na casa de 11%. Em contrapartida, sim, é importante dizer, existe um custo adicional de engenharia, existe um investimento na engenharia e um investimento na cadeia de suprimentos que é marginal perto ao benefício que a gente acaba obtendo quando orienta a engenharia e os suprimentos para os benefícios e a produtividade na construção. Ok? Pode passar, Thiago. Além disso, né, tá aí sobre a ótica do EPC também, a melhoria, né, na casa de 25% na produtividade e, fundamentalmente, né, o alinhamento de comunicação. E, como a gente disse no início, o conceito de data-driven muito forte. Quando a gente facilita a comunicação e a gente começa a orientar a execução da obra por pacotes, a comunicação se dá de forma muito mais simplificada e clara e alinhada entre todos os atores dentro do projeto. Bom, avançando aqui na nossa pesquisa, vem mais uma pergunta, e aí vocês podem selecionar a alternativa que vocês entenderem aqui mais se adequa à sua realidade, né? Então, a propósito aqui é para a gente avaliar as barreiras e depois a gente vai apresentar aqui o resultado na pesquisa do CII. Então, vai ser bem interessante para a gente poder verificar se a gente está alinhado com o que está sendo dito globalmente. Eu vou contribuir com a minha resposta aqui e peço que todos contribuam com a de vocês. Vamos lá, pessoal? Obviamente, né, pessoal, que a pesquisa foi feita com uma amostragem bem maior do que a que a gente está fazendo aqui hoje, mas acho que é uma comparação salutar. Aí, Thiago, não sei se você consegue ler qual que está ganhando ali. Vou tentar puxar para uma tela maior, talvez eu consiga ver. A vencedora é a construtora, não participa no projeto nos estágios iniciais. A segunda, que está com 14%. Com 14%. O 13% agora, né?
Resistência entre as empresas de engenharia e construção. E fornecedores e processos e falta de entendimento dos processos Isso, de AWP, correto? correto. E também tem a questão da não introdução dos conceitos de AWP nas fases iniciais do projeto, que também está como uma das principais. Bom, depois a gente vai tirar um print dessa, né, Thiago? Se puder jogar lá para a nossa apresentação de novo. Basicamente, os quatro principais ofensores ou barreiras que nós chegamos à conclusão juntos aqui foram a falta de entendimento, a resistência entre empresas de engenharia e fornecedores, a ausência, né, da construtora dentro das fases iniciais e a não utilização da AWP nas fases de FEL 2, FEL 3, ou as fases de setup do projeto. Vamos ver lá? Bom, basicamente as principais barreiras, e aqui, pessoal, a gente está falando de um universo de 58 barreiras analisadas. Aqui está um modelo simplificado, né, juntando todos os atores dentro do projeto, não somente a pesquisa, né, muito mais amplificada, que foi feita pelo CII, engloba espectros do owner, espectros sobre empresas de engenharia, de construção, níveis de maturidade. Importante, né, a gente vai falar no final, mas já deixo o recado aqui. É um tema que vai ser abordado no Summit da semana que vem pelo CII, com muito mais detalhe. É uma pesquisa fresquinha que saiu, foi encerrada em 2020. Então, as principais aqui que foram apontadas são relacionadas à capacitação e ao foco desde a fase de engenharia, ou seja, baixa maturidade das empresas foi o principal ponto, falta de pessoas qualificadas foi o segundo principal ponto, a resistência entre empresas de engenharia e fornecedores, empresas de engenharia e construção, a falta de alinhamento entre eles como um dos fatores de resistência. Aqui tem um choque cultural de quebra de silos muito grande. A empresa de engenharia não suporta a implantação do AWP. Se a gente for conectar lá com os indicadores, né, que existe um custo incremental, é porque existe um esforço adicional. A engenharia é protagonista dessa implantação. Então, ter a resistência na engenharia é um processo que a gente enxerga como natural, mas que precisa ter foco para ser combatido. Falta de entendimento dos processos e metodologia de AWP. Não vou ler todos, mas aqui estão os principais tópicos levantados aí no estudo, no Summit, vão ser divulgados o ranqueamento, o porquê deles, então acho que vai ser uma oportunidade para todos aí participarem bastante interessante. Okay? Pode passar, Thiago. Bom, falando rapidamente sobre os níveis de maturidade, né? Aqui estão os aspectos que vão desde as empresas que começaram a falar em AWP até as que já avançaram para um estágio de uso frequente para até o que já transformou o modelo de gestão deles de forma sustentável e contínua dentro da AWP. Não vou passar todos aqui, mas basicamente, né, a diferença está entre ter alguns heróis do AWP dentro da empresa para ter isso de forma integrada e contínua dentro da organização. Então, e aí existem aspectos tanto de evolução de processos, quanto evolução de ferramentas, quanto evolução de conhecimento de pessoas. Destaque aqui para o quarto tópico, né, que é a cultura organizacional. Quando a gente trabalha no modelo tradicional, e aí vale a reflexão, trabalhamos muito fortemente por silos, né? A engenharia trabalhando para a engenharia, os suprimentos trabalhando para os suprimentos, a construção trabalhando para a construção. Então, quando a gente tem a essência cultural, e aí não precisaria nem falar em AWP para falar numa mudança de quebra de silos, realmente é um dos grandes benefícios quando a gente, de fato, genuinamente, opera os projetos com estruturas focadas em resultado no final, ou seja, em resultado do todo e não olhando cada um dentro do seu ciclo. Pode passar, Thiago. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. O Gustavo tem conduzido processos de inserção de AWP em grandes projetos, acho que ele tem muita lição aprendida para trazer. Ele vai falar sobre o Path of Construction e sobre o Workphase Planning.
vou contribuir quando possível, mas Gustavo está em boas mãos a palestra daqui em diante. Davi. Bom dia, pessoal. Vamos agora entrar realmente um pouco dentro dos fundamentos do AWP, um pouco mais da parte técnica. Vamos falar um pouco da hierarquia, da disciplina, um pouco das sopas de letrinhas que o Davi falou, tentar trazer um pouco da tradução dessas letras, falar depois um pouco sobre Path of Construction, que acaba sendo o coração da metodologia, e depois um pouco sobre o Workphase Planning, sobre a eliminação de restrições, etc. Então, vamos entrar um pouco no detalhe de toda essa parte da metodologia, dos fundamentos da metodologia. Pode passar, Thiago. Bom, a gente começa aqui, antes da gente falar sobre o Path of Construction, vamos tentar trazer a hierarquia da metodologia, tentar desmistificar um pouco as letras, as codificações, mostrar como que a gente faz o encadeamento, como que a gente faz o desdobramento de cada pacote, de cada elemento que vai guiar aí o Path of Construction, o cronograma, enfim. Então, assim, primeiro nível, assim, a gente tem a planta do projeto, né? Nós temos a área da usina, enfim, a planta que nós vamos implantar a metodologia, o escopo do projeto realmente. E aí a primeira divisão que nós fazemos, o primeiro desdobramento que a metodologia prega é a divisão em Construction Work Areas, que são os famosos CWAs, que nada mais do que divisão geográfica, né? Divisão física do projeto em áreas menores. Aí é importante deixar claro que a gente está falando aí de limite de bateria mesmo, divisão geográfica, e às vezes confunde-se um pouco, que a gente tem visto em vários projetos, determinações de áreas e sub-áreas, mas com foco em processo. Aqui a gente está falando em área física para que a gente consiga, como objetivo, ter todos os elementos necessários na nossa mão, seja projeto, seja material, equipamento, para nós entrarmos em uma determinada área num determinado momento, atacarmos tudo que nós precisamos atacar e sairmos dela. Então, o objetivo aqui é atacar a área física para ganhar produtividade no momento que nós vamos agir. Então, isso é importante. Então, uma vez definido todo o projeto em CWAs, em áreas físicas de construção, nós passamos para o próximo desdobramento, para o próximo detalhamento, que aí efetivamente os pacotes de trabalho, né? E aí é dividido em pacotes de construção, pacotes de engenharia e pacotes de suprimentos, de fornecimento. E aí os CWPs, Construction Work Packages, são desmembrados desse CWA. Importante destacar, voltando um pouco no CWA, os CWAs eles são multidisciplinares, ou seja, nós consideramos dentro daquela área física todas as disciplinas ali dentro, e quando nós entramos na parte dos CWPs, eles já são disciplinares e subdisciplinares. Ou seja, eu quebro aquele meu CWA que eu defini geograficamente em subdisciplinas, como, por exemplo, fundação, estaqueamento, montagem de estrutura metálica, montagem de equipamentos, elétrica, aí pode ser dividido em bandejamento, eletrodutos, parte de iluminação. Então, eu quebro efetivamente em escopo de frentes de serviço que serão atacadas. E aí tenho o meu detalhamento de pacotes de construção que serão programados, né, que serão colocados em execução. Quando eu faço essa quebra, esse detalhamento, naturalmente eu tenho o meu EWP, ou seja, quais são as informações de engenharia necessárias, quais são as minhas informações de engenharia necessárias para que a gente consiga executar esse CWP. Né? O que eu preciso de engenharia para conseguir construir esse CWP? Então, é meu EWP. E o meu PWP o que eu preciso de material e equipamento para que eu consiga construir esse CWP.
Então, eu faço um encadeamento entre engenharia, fornecimento e construção e montagem, entre EWP, PWP e CWP, para construir uma lógica e construir um cronograma de interligação entre eles. Então, eu vou planejar minha obra pelos CWPs, pelos pacotes de construção que eu preciso fazer prioritariamente. Naturalmente, eu vou encadear minhas informações de engenharia e meus materiais e fornecimentos necessários e quando que eu preciso receber eles para eu executar aquilo que eu previ no cronograma. Pode passar, já. Bom, o nosso nível de gestão, assim, gestão macro, né, como nós pensamos, o nosso nível de atuação em garantir a lógica do projeto, garantir a entrega do projeto, é nesse nível de CWPs, EWPs e PWPs. Só trazendo uma informação de referência, quando a gente fala CWP, a gente está falando mais ou menos em torno aí de 40 mil horas de trabalho. A gente convertendo isso dá em torno de um mês e meio, 2 meses de execução de obra. Então, assim, a gente tenta garantir, em cima de um cronograma mestre, o recebimento de projeto e fornecimento para dar frente de obra de serviço em torno de um mês e meio, 2 meses de obra. A partir daí, a partir dessa garantia que você está provendo para a obra essa frente de serviço, o próximo step é a divisão em IWPs, a divisão em pacote de instalação, que aí é exclusividade e é responsabilidade das contratadas, das construtoras, das montadoras, que vão receber aquela janela de CWPs, garantindo projeto, garantindo material e equipamento, e vai estruturar a sua estratégia de construção, a sua estratégia de montagem, enfim, por semana, né, por períodos menores, para que ela consiga executar aquele CWP inteiro. Então, quando a gente fala de IWP, a gente está falando de 1 a 2 semanas de trabalho de uma equipe de 10 pessoas. Efetivamente a gente fazendo um paralelo do que a gente tratava para trás, né? É a nossa, entre aspas, folha-tarefa de campo por encarregado. Então, a gente define o que cada encarregado e sua equipe vai fazer durante 1 a 2 semanas. É o nosso IWP. E aí tem uma lógica, uma estratégia de construção de sequenciamento de IWPs para concluir aquele escopo do CWP. Pode passar, já. Bom, aí entrando um pouco mais no comparativo aqui, aí tentando trazer um comparativo do modelo tradicional com o modelo do AWP. No tradicional, o que nós vemos? A gente vê as 3 fases bem definidas, né? Engenharia, fornecedor e construtora, montadora, construtora/montadora, onde a engenharia desenvolve desenhos de fabricação e construção. Os fornecedores fabricam os equipamentos, materiais e entregam, e os construtores executam a construção em cima da estratégia melhor estabelecida por eles. Acaba que a gente trata essas 3 fases distintamente. Dificilmente nós provermos a integração entre elas. Nós definimos, na forma de modelo de contratação, muitas das vezes nós definimos marcos contratuais para contratar engenharia, marcos contratuais de entrega de equipamentos e marcos contratuais de execução de obras e montagem, que muitas das vezes não estão concatenados e entrelaçados entre eles. Então, às vezes, a gente é conflitante na forma de direcionar a engenharia e na forma de acertar como que a construtora deve seguir sua estratégia de construção. Então, a gente acaba atuando como um cliente de projeto e menos como um EPCista, como um integrador de todas essas fases para que a gente consiga ter um maior êxito na frente. E aí, só trazendo, as empresas são controladas e remuneradas por esforço, ou a um equivalente, ou peso fabricado, unidade executada, enfim, sem ter uma garantia de execução de um produto final. E muitas das vezes o cronograma mestre, né, o cronograma que deveria gerenciar toda essa lógica, ele não desdobra as prioridades. Ele tem uma visão desintegrada entre todas essas fases. Pode passar, Thiago.
Aí, o que o AWP vem a princípio, tentar trazer de benefício para essa lógica toda? A gente procura, numa fase inicial do projeto, ter o maior envolvimento das pessoas-chave que vão conduzir o projeto, sejam eles profissionais de engenharia, profissionais de suprimentos, profissionais de construção, que a gente, mesmo que ainda não tenha a construtora, a montadora contratada, nós, junto dos owners, temos profissionais habilitados e capazes de definir um melhor sequenciamento de construção em cima de todo o background que ele já tem de experiência. Então, é fato que nós conseguimos avançar nisso. E aí, em cima disso, em cima de trazendo experiências, em cima de fazendo abordagens de workshops, de discussão de melhores práticas, definir um melhor caminho de construção, definir por onde a obra deve seguir seu rumo. E, a partir daí, naturalmente, a gente, com essa definição, com os CWPs encadeados entre si, né, com os pacotes de construção priorizados, naturalmente a gente vai conseguir priorizar a engenharia, priorizar suprimentos por o que a gente precisa. E aí a gente fala que a produtividade na construção começa na engenharia. Por quê? Porque se eu não conseguir fazer... Se eu não conseguir priorizar os pacotes de construção e direcionar a engenharia por eles, a engenharia depois vai me entregar produtos não conectados com a minha priorização de obra. Então, assim, a engenharia é o principal, é o carro-chefe, é o puxador de como a produtividade na construção irá caminhar. Pode passar. Bom, aí aqui a gente um detalhamento maior de como que nós iniciamos a abordagem de AWP nos projetos, como deve ser iniciado, né? Então, como a gente já falou, primeiro pegar o projeto e dividir em áreas de construção, em áreas físicas, como que nós vamos setorizar cada uma das áreas. Aí a gente faz uma primeira abordagem, deve ser feita uma primeira abordagem de caminho de construção em cima dos CWAs, priorizando cada um dos CWAs para que a gente entenda qual área é prioritária em relação a qual. Tendo isso, a gente chega num cronograma de segundo nível, né? Num cronograma de CWAs, priorizando cada uma das áreas. E aí a gente já consegue, nesse primeiro momento, a gente já consegue visualizar por onde a engenharia e suprimentos deverão ter seus objetivos de entrega prioritários. Uma vez com um cronograma de segundo nível estabelecido, a gente consegue detalhar os CWAs em CWPs, em pacotes de construção por disciplina, por subdisciplina. Aí um exemplo da estrutura metálica. E aí é necessário fazer um segundo alinhamento de caminho de construção por CWP, porque aí a gente vai entender a estratégia de construção entre CWPs. Muitas das vezes, no mesmo CWA, a gente tem mais de um CWP de mecânica, por exemplo, de estrutura metálica. Então, a gente vai fazer um segundo encadeamento de caminho de construção interno à área para entender como que cada pacote vai se interrelacionar entre eles. E aí, naturalmente, depois desse estágio, a gente tem como produto um cronograma por entrega, o que a gente chama de cronograma mestre, que vai estar com CWPs priorizados e com a possibilidade de direcionar engenharia e suprimentos em relação a essa priorização. Pode passar, já. Aqui é um exemplo de uma definição de caminho de construção. Então, a gente tem os CWPs aí de mecânica, de metálica, de civil, encadeados entre si. Então, seria um resultado de uma dinâmica de caminho de construção. O que a gente tem os pacotes com as dependências, os relacionamentos entre eles. E aí, com isso definido, pode passar já. Naturalmente, a gente chega no cronograma de engenharia e fornecimento para atender esse caminho de construção construído. Então, acaba sendo um cronograma regresso, onde nós entendemos a obra, direcionamos a obra e, naturalmente, em cima dos lead times,
em si, mas do tempo necessário para a engenharia desenvolver seu projeto, nós construímos o cronograma de engenharia e fornecimento prioritariamente para atender aqueles CWPs que nós necessitamos. Vamos passar. Um ponto importante também é assim, fazendo uma obra bem planejada, com um caminho de construção consistente, pensado, naturalmente nós vamos fazer com que a obra tenha uma cadência bem sucedida de entrada de equipe. Se nós estruturarmos um caminho de construção entre áreas e entre pacotes bem estruturado, naturalmente a gente vai entrar com a equipe de civil primeiro, depois vamos entrar com a equipe de mecânica, vamos entrar com a equipe de estrutura, num ritmo determinado pelo planejamento, o que vai fazer com que nós alavancamos produtividade, porque não vamos ter muitas equipes, né? uma quantidade de pessoas muito grande numa determinada área. Vamos garantir segurança, porque vamos diminuir o histograma em determinada área física. Vamos garantir qualidade, porque a questão de movimentação entre mecânica, elétrica, tubulação e umas disciplinas atrapalhando ou até danificando o trabalho de outras. Então, a gente efetivamente ganha, num direcionamento melhor, a gente ganha em produtividade, atacando cada equipe no seu ritmo adequado. Pode passar, já. Bom, aí agora a gente vai... Vimos nesse primeiro momento uma questão gerencial da metodologia, na parte mais de gestão, entre encadeamento, engenharia, suprimentos e fornecimento e construção e montagem, como que nós fazemos a parte de gestão de toda essa da interconexão dessas fases. Agora a gente vai entrar na outra parte da metodologia, no Workphase Planning, ou seja, na eliminação de restrições de obra que a gente pode eliminar para garantir que determinada atividade seja executada naquele tempo. A questão do planejamento puxado, fazer prontidão para eliminar as restrições. Pode passar. Bom, vou contribuir aqui um pouquinho. Tiveram várias perguntas correlacionadas à conexão do AWP com as boas práticas de comissionamento. Eu procurei responder e coloquei um link do CII, inclusive, nesse sentido. Bom, basicamente, até a gente vai ter que dar uma acelerada com relação ao Workphase Planning, mas é importante deixar o recado aqui que o AWP, como a gente apresentou no primeiro webinar, ele tem o foco da gestão integrada, do E, do P, com foco e de acordo com a sequência de construção por CWPs. Então, a gente viu aqui, o Gustavo apresentou o porquê do Path of Construction e o porquê como o Path of Construction retroalimenta as prioridades de engenharia e suprimentos. Dentro dessa camada tática, a gente estrutura todo o cronograma dessa forma, todo o planejamento do projeto dessa forma com a AWP. Para baixo, a gente chama de rotinas de excelência operacional, onde entram o Agile, no caso da engenharia e dos suprimentos, ou eventualmente alguns frameworks ajustados, não necessariamente o Scrum em si. E no caso da construção, né, houve um avanço muito grande com a abordagem do Last Planner System, do Lean Construction. Óbvio que o Lean não é só LPS, mas o framework básico para a gestão do planejamento puxado e gestão de prontidão e ritmo da obra, né? É o LPS, e ele é um irmão gêmeo do Workphase Planning. A diferença, como está aí, é que o Workphase Planning ele agrega o valor de gestão orientada a pacotes de instalação que o Gustavo já apresentou para você. Pode passar, por favor, Thiago, só para a gente dar uma acelerada. Bom, em termos de prontidão, a gente tem tanto uma prontidão orientada de forma gerencial por pacotes de engenharia suprimentos para construção, numa janela prioritariamente mínima de 3 meses de antecedência. Temos uma fase que está em laranja, que é a transição, ou seja, o detalhamento dos CWPs em IWPs. É um momento importante, é um momento onde a construtora aplica o seu método construtivo e inclusive com a leitura, entendimento das informações técnicas. Até por isso a segunda coluna ali da prontidão, ela se chama solicitações de informação técnica, para garantir que a montadora não só tem os documentos conforme visão da engenharia, como também ele entendeu e sabe o que vai fazer. Então, essa prontidão é uma das que garante ou diminui significativamente registro de não conformidade e RFIs.
Feita a transição, a gente vai para a prontidão que a gente chama de prontidão de campo, né? A prontidão da construtora, que é focada em acessos andaimes, requisitos de qualidade, segurança. Então, nesse momento, quando a gente avalia preventivamente, não reativamente, os requisitos de segurança, as condições de acesso, cuida disso de forma sistêmica, aí que a gente começa a responder aquela pergunta do porquê a WP traz melhorias de segurança, porquê que a WP traz melhorias de qualidade e, obviamente, de produtividade e previsibilidade na frente de campo. Depois é acompanhar o IWP, acompanhar a execução dele. E aí acreditamos sim, a gente vai ter webinars específicos sobre isso, que a abordagem, os princípios do Lean Construction são melhores do que, inclusive, o detalhamento dessa forma de acompanhamento que o Workphase Planning tem de política. Por isso que é uma complementariedade de boas práticas. Pode passar, por favor, Thiago. Aqui, olhando para uma prontidão clássica de projetos, a gente tem os pacotes de construção. Pode passar, Thiago, pode ir passando até rápido, pode deixar eles aí. No item 1, a gente tem o nome dos CWPs, a data de início, então o foco é no início e não no fim do CWP. Toda a prontidão ela é para garantir que essa data de início vai acontecer. Pode passar. A gente faz pergunta, a gente tem que acompanhar se a engenharia emitiu o desenho e além da engenharia ter emitido o desenho, pode passar? Pode ir passando, Thiago. Se a construtora ou equipe de construção, caso sejam a mesma empresa, né, entendeu o que está descrito nos desenhos. Então, muitas vezes a gente cai muito nessa falha, né? A engenharia garante que tem o desenho, a construtora não entende que o desenho atende o requisito para montar. Então, essa é uma etapa importante de prontidão também. A disponibilidade de materiais, chave também, obviamente, né, para execução do CWP. Pode passar, Thiago. Dentro de uma gestão integrada, né, a gestão dos CWPs, muitas vezes existem empresas de civil e montagem dentro da mesma área de construção. O ideal é que uma libere a frente de serviço para a outra, né? Então essa interação também é feita nesse checklist. E, por último, a verificação do detalhamento, né, do método construtivo representando e detalhando os CWPs em IWPs. A gente vai ver agora na sequência, pode ir, Thiago. Um exemplo, aqui está um exemplo de projeto em andamento, inclusive, a gente tem aqui um CWP de pré-moldado, pode passar, Thiago. Esse CWP de pré-moldado ele é separado em IWPs, lembrando que o IWPs leva para uma programação semanal, então todo o estudo de construtibilidade apontou que a sequência de construção dos pilares e vigas é no caso aqui, né, nessa imagem, de leste a oeste, começando pelos vermelhos, a montagem, solidarização, depois passando para os laranjinhas, depois entrando para a laje que é pré-fabricada e depois a concretagem em loco dessa laje para a liberação deste CWP. Então, é um bom exemplo de como separar CWPs em IWPs. E aí, a gente vai para a prontidão de campo, pode andar, que é basicamente um checklist de andaime, material, saúde, requisitos de segurança, análise de risco da tarefa, requisitos de qualidade, que é feita baseada na programação semanal. Isso não é nenhuma invenção de roda, né? A gente não está aqui inventando a roda, simplesmente sistematizando as boas práticas. Pode andar, Thiago. O detalhamento dos CWPs em IWPs. Pode ir. A remoção de restrições focada em IWPs, nesse momento, a prontidão de campo, correto? Liberando esses IWPs para execução. Essa análise é feita de forma contínua. No Last Planner, a gente chama muito da reunião de Six Weeks Look Ahead. Então, vamos ter fóruns específicos para detalhar, aprofundar mais nesses conceitos. Uma vez liberado o IWP, a gente vai para a fase de aceite, de acompanhamento e aceite desse IWP. Então, até o monitoramento do cheque de qualidade da execução da construção também é feito orientado a isso. Pode ir, Thiago, já acabamos esse slide. Pode ir. Tá? Então, todo o controle visual feito também com o uso do modelo 3D. Aí o benefício do BIM, né, como a gente mostrou aquelas imagens, é utilização do modelo 3D para fazer a programação e controle da obra, que também vai ser, acho que, um fórum específico
existiram perguntas aqui ao longo do webinar relacionada a qual é o melhor software. Então, acho que cada um vai poder tirar suas conclusões, porque vai haver espaço para todo mundo mostrar as soluções, as grandes empresas trazerem suas soluções para cá. Bom, de forma a finalizar nosso workshop e deixar um espaço aqui para perguntas, existiram vários estudos que concluíram em 2020. Um pouco que responde a uma das perguntas que aconteceu é esse último, o primeiro, na verdade, o 364, que é relacionado exatamente à integração do approach AWP na construção para o comissionamento. Então, não vai ser aqui que a gente vai aprofundar esse tema, mas vamos ter espaço para isso. A integração da cadeia de suprimentos para a AWP, a promoção, como promover, então, vários dos materiais que a gente falou aqui de barreiras, benefícios, etc., estão compilados nesse RT 365 do CII, que é alvo do Summit da semana que vem, tá? Que está aí a chamada para todos vocês. A promoção do uso, né? Tem duas fases aí desse estudo que foi desenvolvido. Então, basicamente, o que a gente tem um acervo grande no CII, não somente de AWP, mas de todas as outras boas práticas, mas o aprofundamento nesse tema está em vigor, está em pauta, tanto que na semana que vem tem esse summit que vai abordar todas essas pesquisas que foram feitas e que certamente trazem mais robustez e mais repertório para todos nós que queremos evoluir em boas práticas em projetos. Então, convido todos a assistir. Para mim, está cortando aqui a última frase, mas é importante dizer que quem é membro da nossa comunidade, eu acho que já pode passar para o próximo, Thiago. Quem é membro da nossa comunidade tem desconto para o evento do CII da próxima semana. Então, procurem se informar desse Summit, que de fato são 2 dias dedicados a boas práticas, então a gente vai ter muito mais possibilidade de se aprofundar nos temas. Como a gente pediu, né? Aqui está o QR Code que acessa direto à comunidade. Quem puder aproveitar os últimos minutos em termos de dúvidas e questionamentos aqui para entrar lá e convidar pessoas da sua rede, será muito bem-vindo. Os próximos webinars que foram selecionados, né, no nosso anterior, é o AWP sob a ótica do owner, e vamos convidar a nossa amiga Carla para trazer o case Braskem também. Acho que é um case interessante, que inclusive foi focado muito em sequência de entrega, né, de operação, porque era um projeto que foi orientado a parada de usina, então bastante interessante também. E aproveite para trazer temas, né? Acho que a ideia da comunidade é que exista um compartilhamento de todos nós, dos temas relevantes relacionados, obviamente, às boas práticas. Então, mande suas sugestões, mande seu cadastro, proponha datas, vai ser muito bem-vindo a participação de todos aqui. Bom, existe um espaço aqui para final. Eu fui respondendo várias perguntas que foram colocadas no chat, não sei se ficou alguma pendente, Thiago. Eu respondi umas que tinham aqui também, a princípio estavam todas respondidas. Mas quem quiser fazer algum questionamento adicional, até puxando o áudio, a gente tem aí uns 3 minutinhos, 4 minutinhos adicionais. Fica aberto aí o espaço para todo mundo pontuar ou fazer alguma contribuição. Fiquem à vontade. Legal, pessoal. Inclusive, gostaria de utilizar os últimos minutos desse encontro, mostrando para vocês como, de uma forma muito prática, né, convidar a rede de vocês do LinkedIn para participar da comunidade. Eu vou só compartilhar minha tela rapidamente em relação ao LinkedIn para que possamos entender como fazer esse convite geral. Então, pessoal, primeiramente, é importante quando vocês estiverem conectados, né, ao LinkedIn, a tela inicial de vocês, né, basicamente a home, vocês localizarão em recentes, logo ao lado inferior esquerdo, a comunidade de práticas. Então, ao acessar, vocês terão um primeiro botão logo à direita, escrito convidar conexões.
Então, basicamente, ao clicar, vocês podem selecionar a comunidade de vocês, né, a rede do LinkedIn, e fazer esse convite para que as pessoas possam participar da rede. E é importante porque isso fomenta o crescimento, expande a rede de relacionamento e, principalmente, né, é uma abertura rica para a disseminação da metodologia, dentre outros assuntos estratégicos. E bem como o Davi colocou, fiquem todos à vontade para sugerir temas e, principalmente, se tiverem interesse em realizar um webinar pela comunidade, enviem um e-mail, né, para info@verumpartners.com.br com as sugestões, né, e datas para que a gente possa intermediar e realizar esse evento com vocês. Legal. Existiu nosso amigo Guilherme aqui, quando ele soltou 5 perguntas. Não sei se vai dar tempo de responder a todas, né? Mas certamente quem ficar no chat a gente vai responder. Basicamente eu vou pegar a primeira, tá? Para não estourar muito nosso tempo, mas se ela é aplicável a qualquer tamanho e complexidade de projetos, acho que o case Braskem responde em termos de tamanho. Muitas vezes, né, como está muito bem escrito aqui, tamanho não quer dizer complexidade, né? Acredito que tem projetos pequenos que são complexos, então quanto mais complexo, mais relevante é o uso do AWP, isso é o que eu poderia responder, tá, Guilherme? Em relação a porte, projetos de infraestrutura que teoricamente são menos complexos, que têm menos disciplinaridade envolvida, né? Complexidade no sentido de gestão, também os conceitos acabam sendo aplicados. Podemos afirmar que existe um movimento muito forte também da inserção de AWP dentro dos projetos de infraestrutura, tá? A conexão, né, o conceito data-driven de comunicação de engenharia, até para fazer uma edificação, né, a gente precisa ter comunicação clara entre engenharia, suprimentos e construção. Então, o conceito básico ele acaba se fazendo presente em todo e qualquer tipo de projeto, né? Óbvio que a gente vai sempre calibrar a dose do remédio, né? Então, acho que não existe plug and play em nenhuma dessas soluções que a gente está falando, e sim entendimento de cenário e definição de solução. As demais eu vou responder aqui, tá, Guilherme, no chat. Qualquer coisa a gente também disponibiliza aí na comunidade. Acho que são perguntas importantes. Manter vivo esse tipo de interação é a essência da comunidade. Então, agradeço demais a todos. Acho que em nome, né, meu e do Gustavo e do Thiago aqui, que participaram, né, trabalharam com carinho aqui na organização do evento. Eu gostaria, al final, também de agradecer a todos de Chile, Perú, República Dominicana, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Sin duda alguna, hemos buscado incluso incluir en la presentación el español como una forma de comunicar mejor con todos ustedes. Vamos a buscar apalancar la participación de toda la gente de habla hispánica para que incluso podamos viabilizar algunos webinars en español. Creo que la idea es la participación de todos. Hemos escogido juntar a todos de Brasil, Chile, Perú, Argentina, Colombia, para que este espacio sea un espacio de cambio, de oportunidades de cambio de conocimientos, para que todos estemos creciendo y mejorando juntos. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Muito obrigado. A gente se vê no próximo webinar. Certamente o palestrante que virá de algum owner será muito bem-vindo aqui no nosso fórum. Ok? Muito obrigado. Tenha um bom dia de trabalho seguro aí. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia aí.